Tem um oizinho aqui do Coronel Ernesto, está na reserva, ex-chefe do Estado-Maior da Brigada, segunda Brigada de Artilharia Antiaérea aqui do Fortes Andrada, mandando um abraço para você. Uma satisfação muito grande, Coronel Ernesto. Retribua aí o nosso abraço daquele paraíso, que é a nossa Brigada Antiaérea, né? A sede ali no Guarujá é sempre uma referência. E para você ver que lá é um ponto comum, né, Zaidan? É um dos locais em que tanto o presidente Bolsonaro quanto o presidente Lula utilizam, né, nos seus momentos de lazer. Eu também. E o de vez em quando eu vou lá. E eu também. Passa um churrasquinho lá no fundo, aquela praia maravilhosa. Um ótimo local. Um ótimo local. Uma preservação da natureza exemplar. Maravilha aqui. General, o senhor é de que turma da AMAN? Eu sou da turma de 76. Nós temos aí uma proximidade. O Mourão é de 75, eu sou de 76, o Bolsonaro é de 77. E todos nós, os três também, e outros, quer dizer, foram para a Brigada ficaram juntos lá dentro, né? Trabalhamos lá junto, dentro da AMAN, né? Apesar de um atletas, né? Saímos defasados aí de um ano, mas tivemos a oportunidade de sermos cadetes juntos, de sermos oficiais juntos na Brigada Paraquedista e de acompanhar o trajeto de cada um. Certo. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte, general, o senhor é um oficial de carreira, né? Foi para a reserva como general de brigada, já na reserva, né? Divisão. Não, de brigada na ativa, divisão na reserva. Não, né? divisão na ativa. Ah, é na ativa. O senhor comandou a segunda DE aqui no Ibirapuera. Região militar, aqui em segunda São Paulo, divisão de exército, né? Isso. Segunda então, DE. Segunda RM. RM? Região militar. Eu me Ali lembro tem que... o Comando Militar do Sudeste, que tem dois apoios. Um apoio operacional, que é a da segunda Divisão de Exército, e um apoio logístico administrativo, que atua em proveito de todo o Exército, mas em especial do Comando Militar do Sudeste, que é a segunda Região Militar. Excepcionais organizações militares. Certo. Bom, a pergunta general, o senhor fez carreira no Exército, né? O Bolsonaro não fez carreira no Exército, né? No ano de 88, ele se afastou, né? E foi candidato a vereador no Rio de Janeiro, ganhou a eleição. Em 90, ele participou das eleições federal, se elegeu deputado federal, e daí, sucessivamente, até 2018, ele vem em sucessivas reeleições, até que se candidatou a presidente em 2018. O senhor também participou no Haiti, acho que do ano de 2010, né? O senhor foi para o Haiti? 2005. 2005. O senhor foi com o general Heleno para lá, naquela missão? No período, eu integrei o segundo contingente. Como coronel, né? Como coronel, fui o chefe de Estado-Maior da Brigada, fomos lá para a parte operacional. Lá o general Heleno era o comandante na época? O general Heleno comandava toda a MINUSTAH, né, que é a estrutura que integrava não só as tropas brasileiras, mas as tropas da ONU como um todo. Então, todos os países que contribuíram para a missão de paz no Haiti tiveram o comando nesse período do general Heleno. Eu só queria citar que o senhor seguiu a carreira militar, né? Não é que se aposentou, foi para a reserva, fui para a reserva, como general de divisão. Permaneci 44 anos, Aidan, isso, no Exército Brasileiro, quase o tempo que você está querendo ter de programa, 50 anos, né? Eu permaneci 44, mais 4 agora como parlamentar, então só no serviço público, vamos assim colocar, já são 48 anos aí de dedicação. Sou um menino, vai fazer 69 anos esse ano. 69 anos. Esse ano ainda, né? Ainda, né? Vai fazer, ainda não fez, hein? Em agosto. Então, general, eu citei esse histórico aqui, porque o senhor tem uma cultura militar, né? Viveu 44 anos dentro do Exército, e o Bolsonaro viveu poucos anos lá dentro, tá? Saiu como tenente e foi para a reserva como capitão, né? Ou foi para a reserva como capitão, ou não era capitão ainda. Não, já era capitão. Já era capitão. Foi para a reserva
em 88, quando ele se desligou do Exército para a reserva do serviço militar. E você não, ficou 44 anos lá dentro do Exército, né? Diferente. No que o Bolsonaro errou? No que o senhor faz uma avaliação? Eu não estou nem como militar, porque ele não foi um militar assim, não, aquele que comandou tropa, sabe? Que nem o senhor comandou tropa, como capitão, como major, como tenente-coronel, como general de brigada, como general de exército, general de divisão. Então o senhor comandou gente. Bolsonaro não chegou nesse ponto. No que o Bolsonaro errou? Zaidan, nós agora, anteriormente, estávamos conversando no que eu errei na minha campanha, né? E fizemos aí algumas colocações e muitas vezes falamos que os deputados tiveram muito uma polarização e que essa polarização eventualmente favoreceu. Numa análise, né, difícil, o próprio presidente é que seria a pessoa mais adequada, nós poderíamos dizer que talvez o posicionamento com relação a 3 tópicos possam não ter contribuído ou executado uma pequena diferença, né? Talvez o posicionamento, o discurso contra a vacina, apesar do governo ter realizado todas as ações para a vacina, nem sempre o presidente se posicionava dessa maneira e 95% da população quer se vacinar. Então, vacina pode ter sido um tópico? Pode. No que o presidente tem uma característica pessoal, né, e teve sempre, muitas vezes, um atrito um pouco maior com a imprensa? Pode, talvez. E são esses os aspectos que eu diria que, eventualmente, poderiam ter revertido, porque quando se fala de perder as eleições, quase que poderíamos dizer, né, pelos percentuais, que nós tivemos um empate técnico das eleições, né? A diferença entre 1 milhão de votos. Isso, você verifica que é menos de 2%. Quando se fala dessas pesquisas, se assim fosse, né, tecnicamente estão empatados, 2% a mais, 2% a menos, o que dá uma diferença de até 4%. No caso, uma diferença menor do que 2%. Então, muitas vezes, pequenos detalhes podem fazer a diferença. Eu analiso o governo em termos de economia, de infraestrutura, em termos de realizações do governo Bolsonaro, de uma maneira muito positiva. Até aspectos sociais, quando se fala do Bolsa Família, o Bolsa Família, quando o Bolsonaro entrou, era R$ 190, quando o Bolsonaro saiu, era R$ 600. Então, tivemos aí um ganho muito expressivo na economia, na infraestrutura. O ministro Tarcísio deu um show e observa-se com características, né, do próprio governo. Teve uma eleição muito contundente em São Paulo, o que caracteriza a boa administração que realizou. É difícil dizer, muitas vezes é questão de momento, é questão de um acontecimento, de um fato, que pode ter dado essa pequena diferença entre o Lula e o Bolsonaro. O senhor acha que Bolsonaro é muito queixo duro, como se fala no jargão popular? Não tem flexibilização para conversar mais? Você falou da imprensa, tudo. A gente sabe que a imprensa foi cortado aí muitas verbas para a imprensa e tal, mas ele não poderia ter chamado, conversado, não comprado as pessoas, como se faz, alguns governantes fazem isso, compram, né? Tempo lá atrás, em 2004, teve o mensalão, comprava deputados, senadores, foi provado, né? Teve até um processo no Supremo Tribunal Federal disso daí, né? Foi provado que as pessoas recebiam dinheiro
Até o João Paulo Cunha, na época era presidente da Câmara, teve que renunciar porque recebia dinheiro, né? Recebeu dinheiro na conta. Eu não digo que o Bolsonaro deveria ter usado esse mesmo modus operandi, mas não deveria ter conversado mais, chamado e conversado. Zaidan, nós não podemos, né, deixar de avaliar a capacidade do presidente Bolsonaro no relacionamento. Ele foi eleito, como você mesmo disse, 7 vezes para mandatos, né? Verifica a dificuldade. Eu mesmo tentei a reeleição e não consegui. Então, o presidente tem uma capacidade de eleição, de conhecimento da vida política muito grande, isso é incontestável. É lógico que cada um de nós é igual o time da seleção brasileira, né? Cada um muitas vezes escala, o Tite podia ter feito isso, se fizesse aquilo, poderia ter dado certo. O jogador atuou assim, poderia ter atuado de outra forma. É lógico que depois que nós terminamos o pleito eleitoral, poderia ter tido um pouquinho, eu mesmo citei, né, um contexto com a imprensa mais afetivo, vamos nos colocar dessa maneira. Mas o presidente, né, a pessoa que é reeleita tantas vezes, ele tem todo o conhecimento para essa atividade, ele estava muito bem assessorado pelos ministros e os seus assessores que lá estavam. Aí, seguir ou não o aconselhamento é uma decisão pessoal de cada um, né? Não resta dúvida que o presidente tem aí a sua experiência e, com certeza, vai aproveitar os ensinamentos e as atividades dessa experiência que ele teve como presidente para uma próxima oportunidade. Tá certo. Vamos fazer um intervalo, general. Tem muita gente aqui no WhatsApp também, tem muita gente na rede social. O prefeito de Ilhabela mandando um alô para você, um abraço. Gosto muito dele. Capitão da reserva da Polícia Militar. Isso. Da gloriosa 130 do 31, mandando um abraço para você também. Aquele paraíso que é Ilhabela, né, Zaidan? Muito um local especial. Tá certo. Amanda, vamos lá? Seguimos com as interações aqui no nosso canal do YouTube Café da Manhã. O PH0 mandou excelência. Daniel aqui, o senhor acha que devemos atuar de maneira mais eficaz na tecnologia dos estados mais populosos para atrair mais investidores? Não resta a menor dúvida. A tecnologia, Amanda, ela é um componente necessário em todas as atividades do cidadão hoje em dia. Quando se fala de telefonia celular, tecnologia. Quando se fala de televisão, cada vez que eu venho aqui no Café da Manhã, o Zaidan inova, coloca aí mais tecnologia, mais estrutura, mais interação, como a sua participação aí com as redes. Nós observamos o Agro São Paulo, né, o AgriShow em Ribeirão Preto, né, o que tem de tecnologia hoje. Como diz o outro, a gestão tecnológica no campo ela é muito importante. Se é importante, né, no campo para acompanhar o desenvolvimento da lavoura, o desenvolvimento do rebanho, as atividades que são desenvolvidas na indústria, então, é fundamental. Então, não resta dúvida que todos os estados devem trabalhar em termos tecnológicos para ter melhores investimentos. O Fernando Pezão de São Paulo mandou aqui: trabalhei com o general, é um grande parlamentar, sempre com grandes propostas, muitos projetos bons, é um número único aí também a ideia do general. Mandou um abraço para o Zaidan também. Obrigado. Um grande abraço aí. A Patrícia Navarro mandou bom dia a todos, parabéns, deputado, pelo seu mandato, vários projetos que vão fazer aí a diferença para a população brasileira. Obrigado aí, Patrícia, toda a turma que assistem o programa Café da Manhã e que participam interagindo e nos apresentando sugestões do Zaidan. Legal. Depois dos programas aqui, muitas vezes eu recebia mensagens que colaboravam e que permitiram apresentações de projetos.